Eu sou Esther. Eu fiquei órfã de mãe e pai. Naquela época, do reinado de Assuero, onde o rei dava maravilhosos banquetes e foi coroada rainha. Na época em que Basti, a rainha da época, foi isolada por conta do rei querer a sua presença e ela não cumpriu. Então, desde então, fui promovida rainha através de um estilo de concurso, onde as moças virgens daquela época ficavam num tipo de spa no harém para poder se embelezar e se tornar rainha. Então, eu fui criada pelo meu primo Mordecai, onde me educou, mostrou-me a lei do Senhor. Então, fui levada ao palácio e desde então fui agraciada pelos olhos do eunuco guarda do rei, que se agradou de mim e logo me deu produtos de beleza, me deu 7 damas para que me acompanhasse e fui levada a uma parte especial do harém. Nessa época, o rei Assuero coloca Amã como um sucessor, um estilo general. Ele e todos que passassem por ele deveriam reverenciá-lo. Mas Mordecai não fazia. E Amã, furioso, odiou Mordecai. Então, ele trama dá uma ordem para executar todo o povo hebreu. Naquela época, ninguém sabia de que descendência eu era. Então, quando chega aos ouvidos de Mordecai, ele faz de tudo para que eu saiba do ocorrido. Então, ao saber, em toda cidade de Suzã houve choro e lamentação. Então, Mordecai manda me avisar tudo o que estava acontecendo. E então, me pede para falar com o rei. Eu tinha que arriscar a minha própria vida. Então eu falei para ele que seria impossível. Mas ele falou: não será, se foi por uma causa maior, que você foi posta na condição que você está hoje? Então eu procurei de alguma maneira avisá-lo para que todos, durante 3 dias, jejuassem. E eu e as minhas servas iríamos jejuar também. Então, durante 3 dias jejuamos e oramos e clamamos. E então, fui me dirigir à presença do rei, onde Amã também estava. E então, eu pedi a ele uma audiência, pois eu só poderia entrar na sua presença se eu o agradasse. Então, quando fui mais uma vez para entrar na presença do rei, eu falei tudo o que estava acontecendo. E o rei imediatamente falou: quem foi? Quem? E onde está esse perverso? E de imediato eu falei: esse mau Amã quer matar não somente o meu, mas a mim, a minha rainha. Então, e de imediato, o rei furioso manda matar Amã. E todo o nosso povo foi salvo.
graça, a benevolência do Rei Assuero e a grandeza de nosso Deus. Amém. Eu misturei, Gente, essa Esther. Com vocês, Abigail. Boa noite, dona Abigail, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Eu me chamo Abigail, embora eu não seja muito conhecida como outras mulheres da Bíblia, mas eu deixei um grande legado. Isso porque eu me deixei ser usada por Deus. Fui casada com um homem que se chamava Nabal, um homem grosso, um homem de gênio forte, difícil de se conviver com ele. E aí, por conta desse jeito dele de ser, de todo esse gênio forte, como eu já falei, uma grande tragédia quase que aconteceu na nossa família. E foi aí que eu me permiti ser usada por Deus para evitar que tudo isso acontecesse. Porque na minha vida se concretizou aquele versículo de Provérbios que diz que a mulher sábia edifica o seu lar. E foi por conta da minha sabedoria que essa tragédia não ocorreu. E resumindo, isso foi da seguinte maneira: depois da morte de Samuel, Davi, que ainda não era rei, juntamente com outras pessoas, tiveram que partir para o deserto e foram justamente para a região onde morava Nabal, meu esposo, e toda a nossa família. E lá eles enfrentaram, Davi e todos os seus companheiros enfrentaram algumas dificuldades. Eles precisavam de comida, eles precisavam de água. E durante todo aquele período que eles estavam ali, eles trataram muito bem os pastores de ovelhas de Nabal. E certo dia, Davi entrou em contato com Nabal através de um dos seus companheiros e pediu humildemente, da forma mais humilde, que ele pudesse lhes ajudar com comida, com mantimentos. Nabal, muito grosso, disse que não, que jamais iria ajudar Davi e as pessoas que estavam com ele. Então Davi ficou muito furioso e estava decidido a ir destruir Nabal e toda a sua família. Eu, porém, não sabia de nada disso. Então, quando Davi já estava se preparando, já estava a caminho com 400 dos seus soldados em direção à minha casa para destruir tudo que ele encontrasse ali, toda a nossa família, um dos meus funcionários me contou o que havia acontecido. Então, Deus imediatamente me usou ali, me deu sabedoria, e eu peguei muitos mantimentos, muitas coisas, e juntamente com outras pessoas que trabalhavam na minha casa, fomos em direção ao encontro de Davi, antes que ele chegasse até a nossa casa. E ali, humildemente, eu conversei com ele e disse que ele não se comprometesse, que ele não manchasse as suas mãos com sangue por conta de Nabal, que aquilo não valeria a pena, que ele era um homem de Deus, que ele ainda iria se tornar rei, que toda a sua descendência seria constituída de reis, e que Deus tinha um grande propósito, um grande plano para a vida dele. Então, que ele não se deixasse levar pela fúria, pela raiva. E ali, Davi me ouviu, aceitou os presentes que eu havia levado para ele e desistiu de todo aquele massacre, de toda aquela destruição. Retornou. Voltei para minha casa, lá estavam festejando, meu esposo havia bebido, então não contei nada para ele. No dia seguinte, expliquei toda a situação, falei que tinha conseguido contornar toda aquela história, e aí literalmente ele ficou paralisado. Ele ficou totalmente paralisado por alguns dias e logo após ele morreu. E depois de algum tempo eu me tornei esposa de Davi, né? E o ensinamento que nós podemos tirar da história de Abigail é que quando nós nos permitimos ser usados por Deus, ser usadas por Deus, nós temos essa capacidade de contornar situações, por mais difícil que ela seja. Basta acreditar e se deixar ser usada por Deus. Amém? Boa noite. Vocês já ouviram falar de mim na Bíblia?
Quem já ouviu falar de mim? Eu sou a Jezabel. Vocês conhecem a minha história? Pois fique sabendo. Eu sou uma mulher malvada. Sou elegante. Sou idólatra. E sou uma mulher muito poderosa. Eu sou uma rainha. E acabei casando com o rei Acabe. Só que ele era manipulado por mim. Meu marido só fazia o que eu queria. Aí ele acabou também acreditando no meu Deus. Deus, o Baal, que eu acreditava em Deus. E ele acabou também se rendendo, fazendo o que eu quero. Só que tem um problema. Eu persegui todo aquele povo de Israel. Por quê? Porque tinha uns profetas lá que diz que acreditavam em outro Deus. Não era assim, meu Baal. Vocês acreditam? Eu estava acreditando em outro Deus que não era o meu. Logo eu, a rainha poderosa, mandei matar todos esses profetas. Persegui, mandei matar cada um, aquele que não se curvava. Deus meu, que é o Baal. Eu sou muito malvada mesmo. Sinto orgulho de dizer isso. Tudo que eu quero eu consigo. Porque eu sou rainha. Eu tenho autoridade para isso. Só que tem um tal de Elias. Não sei se você ouviu falar em Elias. O Elias não se curvou não, meu Deus. Aquele mundo não se curvou, meu Deus, ele morto de fome. Eu odeio Elias, odeio. Então, mandei caçar Elias. Mandei caçar Elias, porque ele foi o culpado de não ter mais chuva. Teve 3 anos e meio em Israel que não estava mais chovendo. Que era o culpado? O profeta Elias, que profetizou que não ia mais chover. Mandei caçar Elias para matar. Só que o atrevido não veio na minha casa. Veio conversar com o meu esposo, o Acabe. Ele estava tentando fazer um pacto com ele. Olha, me enfrentando. Tem coragem. Aí ele propôs para fazer um desafio. Pegar meus profetas, meus 850 profetas, e ir lá para o Monte de Carmelo contra o imundo sozinho. Olha a coragem desse morto de fogo, me enfrentando e o rei. Aí peguei meus 850 profetas. É claro que o meu Deus ia vencer. Ele estava desafiando que o Deus dele é mais poderoso do que o meu. Olha, o meu Deus Baal. Aí foram todos, meus 850. O meu marido também foi. Vai, Acabe. Chegou lá, teve um desafio lá. Fizeram um desafio e colocaram um animal. E o Deus que fizesse cair fogo do céu era o mais poderoso. O verdadeiro. Aí começou os meus profetas, que são bando de incompetente. Rodaram só porque eu estava lá. Eu mandei, eu vou dispensar cada um. Tudo de pagar pelo que fizeram seus incompetentes. E o meu Deus não respondeu, só porque eu não estava lá. Rodaram, deu meio-dia e nada. E o imundo mangando, fazendo crítica do meu Deus. Foi quando chegou a hora do imundo, do morto de fome, nem roupa não tinha. Quando ele foi clamar o Deus dele, só porque eu não estava lá. Se eu
fazer o sacrifício dele, o animal dele. Ele começou a orar, o imundo. Gente, mas eu odeio esse Elias. Odeio com todas as minhas forças. Pois eu não sei, uma macumba lá que eu não sei o que foi que aconteceu. Que o fogo desceu. O fogo desceu do céu. E meus 850, tudo frouxo. Meus profetas, tudo frouxo. Elias venceu sozinho com ele. Por não se prostrar